Tem uma história que a maioria das pessoas nunca ouviu. E quando você descobrir o que realmente aconteceu com João, o discípulo que Jesus mais amava, vai entender por que esse relato foi silenciado por tanto tempo. Não foi uma execução rápida. Não foi uma despedida tranquila. Não foi nada do que você imagina. O que aconteceu com João foi algo tão extremo, tão fora do comum, que até os primeiros cristãos ficaram sem palavras ao ouvir. E a pergunta que ninguém faz é essa: por que João foi o único que não teve o mesmo fim que os outros apóstolos? Porque ele, justamente ele, o discípulo amado, teve que passar por algo tão diferente, tão assustador? Vamos direto ao ponto. João era diferente. Desde o começo, ele não era só mais um seguidor. Ele estava ali, na última ceia, recostado no peito de Jesus. Ele estava no Getsêmani. Ele estava aos pés da cruz quando todos os outros fugiram. E foi para ele que Jesus entregou Maria, sua mãe, antes de tudo terminar. João viu tudo, escutou tudo. E depois da ressurreição, ele continuou. Enquanto os outros apóstolos iam sendo perseguidos, presos, executados um por um, João permanecia. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago foi decapitado. Paulo foi decapitado também. Mateus, Tomé, Bartolomeu, todos tiveram fins violentos. Mas João continuava vivo, e isso começou a incomodar. Por volta do ano 95 d.C., durante o reinado do imperador Domiciano, João já era um ancião. Ele liderava a igreja em Éfeso, uma das cidades mais importantes da Ásia Menor. Sua influência era enorme. Sua presença era uma ameaça ao império. Porque João não pregava só uma filosofia. Ele pregava a verdade sobre alguém que tinha vencido a morte. E isso o Império Romano não podia tolerar. Domiciano era conhecido por uma coisa: perseguir cristãos com crueldade extrema. Ele se autoproclamava Senhor e Deus e exigia adoração. Qualquer um que se recusasse era considerado traidor. João se recusou. Não só isso, ele continuou pregando abertamente que só havia um Senhor. E não era Domiciano. Então veio a ordem: prender João e levá-lo a Roma. Não para um julgamento justo, para um espetáculo público. Quando João chegou em Roma, ele já sabia o que estava por vir. Ele tinha visto acontecer com os outros, mas algo dentro dele não vacilou, porque João não tinha medo da morte. Ele tinha certeza da vida, e foi aí que aconteceu algo que mudou tudo. Segundo os relatos históricos de Tertuliano, um dos primeiros escritores cristãos do século XI, João foi levado até a Porta Latina, uma das entradas de Roma. Ali, diante de uma multidão, ele foi condenado a ser fervido vivo em óleo. Sim, você leu certo. Óleo fervendo. Imagina a cena. Um caldeirão enorme. Fogo embaixo, o óleo borbulhando, fumegante, quase a ponto de incendiar. João, já idoso, sendo arrastado até ali. A multidão ao redor, esperando o show de horror que o Império adorava oferecer. Eles colocaram João dentro, e esperaram que ele gritasse, esperaram que ele se desesperasse, esperaram que ele negasse tudo. Mas João não gritou. Ele não pediu misericórdia. O que aconteceu naquele momento foi tão fora do natural que até os soldados romanos ficaram paralisados. João saiu ileso. Não só vivo, ileso, sem uma marca, sem uma queimadura, sem nada. Tertuliano relata que João emergiu do óleo fervendo mais revigorado do que ferido. Ele saiu dali com a mesma calma com que entrou, como se nada tivesse acontecido. A multidão ficou em choque. Os soldados não sabiam o que fazer. E o Império Romano, pela primeira vez, não teve resposta. Porque matar alguém já era comum. Mas o que fazer com alguém que a morte não aceita? Então Domiciano tomou outra decisão. Se não conseguiam matá-lo, iam isolá-lo. João foi exilado para uma ilha chamada Patmos, um lugar deserto, rochoso, no meio do mar Egeu. Era para lá que Roma mandava os piores criminosos, gente que o Império queria esquecer. João tinha mais de 90 anos. Foi jogado ali para morrer de fome, solidão, esquecimento. Mas algo aconteceu em Patmos que o Império jamais poderia ter previsto. Naquele lugar de desolação,
João teve a maior revelação da história. Foi ali, naquela ilha isolada, que ele viu o céu aberto. Foi ali que ele escutou a voz que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Foi ali que ele viu o trono, os selos, os anjos, as trombetas, a besta, a mulher vestida de sol, a nova Jerusalém descendo do céu. Foi ali que João escreveu o Apocalipse, o livro que fecha a Bíblia, o livro que revela o fim de tudo e o começo de algo que nunca acaba. E olha a ironia. Roma tentou calar João, mas foi justamente no exílio que ele recebeu a mensagem mais poderosa que a humanidade já ouviu. Eles acharam que estavam tirando João de cena, mas na verdade, estavam colocando ele no palco principal da eternidade. Depois que Domiciano foi assassinado em 96 d.C., João foi libertado. Ele voltou para Éfeso e continuou ensinando. Agora imagine a cena. Um homem de mais de 90 anos, que sobreviveu a óleo fervendo, que foi exilado numa ilha, que viu o céu aberto, voltando para liderar a igreja. As pessoas vinham de longe só para escutar João. E sabe o que ele repetia sempre? Filhinhos, amem uns aos outros. Só isso. Ele dizia isso o tempo todo. Os discípulos até perguntavam: Mestre, por que você sempre diz a mesma coisa? E João respondia algo assim: Porque é o mandamento do Senhor, e se vocês fizerem só isso, já é suficiente. João viveu até perto dos 100 anos. Ele foi o único apóstolo que não foi executado, o único que morreu de velhice. E isso não foi sorte. Foi propósito. Porque João precisava viver para testemunhar algo que nenhum outro apóstolo viu: o nascimento completo da igreja. Ele viu o começo. Ele viu o crescimento. Ele viu as primeiras heresias. Ele viu a perseguição. Ele viu a resistência. E ele escreveu tudo. O Evangelho de João não é só uma biografia de Jesus. É uma teologia profunda. É uma declaração de que aquele homem que ele conheceu era Deus em carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João não começou contando uma história. Ele começou destruindo qualquer dúvida. E depois vieram as cartas. 1ª, 2ª, 3ª João. Todas com o mesmo tom: amor, verdade, luz. E por fim, o Apocalipse. A visão final. O fechamento. João foi o único que segurou a tocha até o fim. E sabe o que é mais impressionante? Ele nunca se vangloriou de nada disso. Ele nunca disse: Eu sou o discípulo que Jesus amava. Foram os outros que perceberam, porque João vivia como alguém que sabia o que era ser amado por Deus. E isso mudava tudo. Ele não tinha medo de óleo fervendo. Não tinha medo de exílio. Não tinha medo de solidão, porque quem conhece o amor de Deus desse jeito não tem medo de nada. Agora, vamos falar do que realmente assusta nessa história. Não é o óleo, não é o exílio, não é a velhice. O que assusta é perceber que João viveu tudo isso porque ele se recusou a desistir. Ele podia ter voltado atrás quando prenderam ele. Podia ter negado quando colocaram ele no caldeirão. Podia ter se calado quando mandaram ele para a ilha. Mas ele não fez nada disso. Porque João não estava segurando uma religião. Ele estava segurando uma certeza. E isso ninguém tira. Nem com óleo fervendo. Nem com exílio. Nem com ameaça de morte. João sabia que Jesus tinha ressuscitado. Ele viu. Ele tocou. Ele comeu peixe com Jesus ressuscitado na praia. E quando você vê isso, você não volta atrás. Você não negocia. Você não desiste. Você vai até o fim. E João foi. Até o último suspiro. Até a última palavra. Até a última linha do Apocalipse. Amém. Vem, Senhor Jesus. Isso é o fim de João. Não foi assustador no sentido de tragédia. Foi assustador no sentido de convicção absoluta. Porque a gente vive num tempo onde as pessoas desistem por muito menos. Desistem da fé por causa de uma crítica. Desistem da verdade por causa de pressão social. Desistem de Deus por causa de uma decepção. Mas João encarou o Império Romano. E não piscou. Então fica a pergunta: se João, com mais de 90 anos, conseguiu resistir a tudo isso, o que está te impedindo de resistir hoje?
Que pressão você está enfrentando que seja maior do que óleo fervendo? Que solidão você está vivendo que seja pior do que Pátimos? Que medo você tem que seja mais forte do que a certeza de João? Porque no final das contas, o que sustentou João não foi força física, foi convicção espiritual. Ele sabia em quem tinha crido, e isso bastava. Se essa história mexeu com você de alguma forma, se você entendeu que fé de verdade não desiste, eu quero que você faça algo agora. Escreve aqui nos comentários: Senhor, me dá a fé de João. Não pensa muito, só escreve, porque às vezes a gente precisa declarar em voz alta o que o coração já sabe.